Bom dia a todos. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Que Jesus possa estar guardando nas suas mãos a nossa paz, a nossa tranquilidade. E que o Santo Espírito de Deus esteja nos confortando em dias tão maus, em momentos tão difíceis. Mas confiamos que o Senhor é por nós. Vamos dar início a essa EBD. E o tema do estudo de hoje é: Fomos criados para adorar a Deus. O texto básico está em João 4, verso 23. A Bíblia em que estamos meditando, a Almeida Corrigida Fiel. A palavra se nos fala: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Como já disse, essa palavra está em João 4, verso 23. Ao criar o ser humano, o Senhor nosso Deus tinha um propósito, que era o de ter junto de si um verdadeiro adorador. Deu a esta criatura inteligência e sabedoria. O propósito de Deus era de que sua glória fosse objeto de adoração. Mas o pecado frustrou esse propósito do Senhor. Encontramos em nossos templos cristãos que oram, louvam a Deus, mas que muito pouco buscam o Senhor. Estão mais preocupados e empenhados em buscar prosperidade, saúde, bem-estar pessoal, agindo como se Jesus e o Pai fossem seus servidores. Até enriquecem usando a glória de Deus. Estes poucos buscam o conhecimento de Deus. Não se aprofundam na sua palavra, até por medo da verdade. Estes que assim agem vão pouco a pouco se afastando dos templos e do Senhor. Uns por terem já alcançado o que foram buscar, e outros por não terem encontrado o que buscavam, ou o que lhes foi por homens prometido, não alcançaram. Encontramos na palavra um eunuco, homem rico, que lia a palavra, mas não a entendia, mas adorava a Deus, e o Senhor então mandou que a palavra fosse a ele revelada. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, Atos 8, verso 27 e 28. Filipe dele se aproximando, perguntou: Entendes tu o que lês? Atos 8, verso 30. Não, ele não entendia, mas era um apaixonado pela palavra que lia e por isso não viu em Filipe a sua pobreza. Era um homem simples que corria a pé. Talvez estivesse sujo da poeira da estrada, mas aquele homem que morava em palácios, ao lado de reis, lhe disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Atos 8, verso 31. Ele não era um verdadeiro adorador, mas um apaixonado pelo Senhor. Mas não é de apaixonados que o Senhor necessita. O que quer são os verdadeiros adoradores. E aquele homem passou a entender a palavra. E isso poderia levá-lo a ser um verdadeiro adorador, pois só depois que a palavra a ele foi explicada é que passou a entendê-la. E jubiloso continuou seu caminho. Atos 8, verso 39. Agora era um jubiloso conhecedor da palavra, mas não sabemos se um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador busca se aprofundar na palavra do Senhor, pois é ela quem vai nos aproximar de um mundo que não é carnal, mas um mundo espiritual.
E essa palavra, quem vai levar a humanidade a entender que Deus é Espírito e que só a sua palavra é a verdade, é por isso que ele procura quem o adore em verdade e em espírito. Isso foi Jesus que disse. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, verso 24. A palavra é quem vai nos ensinar de que não temos como nos aproximarmos de Deus pela nossa carne, porque sendo Ele Espírito, quem vive na carne não vai entendê-lo e não vai conseguir adorá-lo em espírito. Este que pensa que na carne poderá se aproximar dele, virá, mas logo irá se afastar, pois que não criou raízes. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Mateus 13, verso 6. O Senhor tem que ser adorado em espírito. Este é um de seus mandamentos. E ele ordenou que seus mandamentos fossem cumpridos, e não há um só desses mandamentos que não sejam espirituais. E se assim é, se o cristão viver na carne, como poderá entender estes mandamentos? A santificação espiritual. E um dos mandamentos de Deus é que seu povo seja santificado na verdade, que é a sua palavra. Vejamos o que nos fala este salmo. Tu ordenaste a teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Salmo 119, verso 4. E Cristo, quando orava, rogava ao Pai que nos santificasse na sua verdade. Veja o que foi que ele rogou ao Pai: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Mas como poderá o Senhor atender esta oração de Jesus se o seu povo não quiser se aprofundar na sua palavra? Só na palavra é que o cristão encontrará um modo de ser um verdadeiro adorador. Aquele que vive apegado ao pecado está distante de ser um adorador em espírito e em verdade. Chegam ao templo preocupados com coisas carnais, não tiram os olhos dos celulares, recebem e mandam mensagens durante o culto, não deixam o celular em casa e nem desligam no momento de adoração. Estão preocupados em promover divertimentos, não se afastam das diversões. Muitos são aqueles que não sabem separar o momento espiritual com a carnalidade. Não entendem que no templo é lugar de se estar em espírito, porque o Espírito do Senhor ali se faz presente. E se não estivermos em espírito, não iremos ver ou sentir a presença do Senhor. Aquele que não estiver em espírito não poderá ver e entender que a adoração é uma joia rara e este tesouro para estes vai estar perdido, esquecido em um canto do templo. Do jeito que entrou, vai sair e vai permanecer ao longo de sua vida cristã. Estes dificilmente irão criar raízes, irão buscar a presença do Senhor de templo em templo, de denominação em denominação, e não irão encontrar e culminarão por afastar-se da casa de Deus. E como não entenderam que o Senhor é Espírito e que para encontrá-lo temos que estar em Espírito, irão ser mais um daqueles que se desviou dos caminhos do Senhor. Tudo por ter ouvido a palavra e nela não ter se aprofundado. Foi de templos em templos, sem nada entender, crescendo entre espinhos. Caiu entre espinhos e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Mateus 13, verso 7, foi Jesus quem disse. Alguém poderá perguntar, mas qual a importância de se adorar a Deus
porque foi pela misericórdia do Senhor que Jesus veio a esse mundo. E é por esta misericórdia que Jesus nos tirou das garras de Satanás, nos livrou do império das trevas e da morte. Mas quem vive na carne jamais irá entender o Espírito Santo de Deus. Vai sempre estar afastado dos caminhos do Senhor. Poderá até cantar e recitar salmos, mas jamais será um adorador. É dever de cada adorador alimentar a igreja com esta palavra, porque o Senhor hoje ainda tem misericórdia e dá oportunidade para aquele que vive na carne de entrar, de entender que Ele é Espírito e que fomos criados para adorá-lo em Espírito, e esta é a causa de Sua misericórdia, e por isso não somos consumidos diante de nossa rebeldia. A palavra nos fala sobre isso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, verso 22. Mas haverá um tempo em que não mais o Senhor terá misericórdia, o tempo de o temor, de o temer e adorá-lo é agora, porque mais uma vez somos advertidos pela palavra. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, verso 7. Nesse tempo, veremos a justiça de Deus. Muitos dizem que este será o momento da ira do Senhor, e este momento será terrível, como também fala a palavra que devemos conhecer os seus decretos antes que venha esse dia, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Sofonias 2, verso 2. Vamos levar a palavra com responsabilidade. Vamos falar mais do Senhor e menos de nós, para que aqueles que um dia estiveram na casa do Senhor e que estejam ouvindo essa palavra venham a conhecer o dia da ira do Senhor. No templo, não devemos falar de nós mesmos. É a palavra que tem que ser mostrada, para que um dia não estejamos também debaixo da ira do Senhor. Pois quando deixamos de falar da justiça de Deus, estamos detendo a verdade e cometendo uma injustiça. É a palavra que nos adverte, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em justiça. Romanos 1, verso 18. Nos tempos finais, a ira do Senhor virá de cima sobre a terra. Muitos podem até duvidar, mas esta é a mais lídima verdade, e todos se dobrarão diante dele naquele dia. Mais uma vez buscamos a palavra e lá encontramos ela nos dizendo: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os seus juízos são manifestos. Apocalipse 15, verso 4. O verdadeiro adorador tem um coração confiante que depende totalmente do Senhor. Ele jamais irá buscar solução em sua sabedoria. Não buscará ver seus problemas solucionados por nenhum homem. Isso alegra o coração de Deus. É o que nos revela a palavra. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Hebreus 13, versos 5 e 6. Quem confia no Senhor
tem vitória certa. Ouvimos muitos pregadores e estudiosos da palavra nos falando de ter sido Davi um grande adorador. Sabemos que assim era. Ele inicia o Salmo 18 assim: Eu te amo com todo o meu ser, ó Senhor, minha força. Salmo 18, verso 1. Mas assim se expressou depois de ter o Senhor o livrado das mãos de todos os seus inimigos e das guerras de Saul. Adorou depois de ter ganhado a guerra. Encontra Elias clamando ao Senhor: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis 18, verso 37 e 38. Mas mesmo depois de ter visto a glória do Senhor, ao invés de adorar a Deus, caiu em profundo desânimo e foi sentar-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. 1 Reis 19, verso 4. Encontra Abraão, que nem sempre demonstrou sua certeza nas promessas do Pai, e em todos os profetas e discípulos pude encontrar verdadeiros adoradores, pois não é. E em todos os profetas e discípulos não pude encontrar verdadeiros adoradores, pois não é com louvores, com prolongadas orações que vamos demonstrar nossa adoração a Deus. Sei que você irá dizer: então não há na Bíblia alguém que tenha adorado o Senhor em espírito e em verdade? Como ser um verdadeiro adorador? O adorador que o Senhor busca é aquele que agradece antes de receber, pois pediu e creu, teve fé que iria receber ao ponto de agradecer, porque, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus 11, verso 6. Houve um servo de Deus que nos deu o maior exemplo de adorador que conhecemos. Este adorador perdeu tudo o que possuía. Era um homem muito rico e em um dia perdeu todos os seus bens e lhe morreram em um só momento seus 10 filhos, restando-lhe tão somente uma esposa ímpia que Satanás preservou para que pudesse usá-la para levar o seu marido a amaldiçoar a Deus. Mas apesar de toda a desgraça que lhe aconteceu, nada questionou, não pediu a morte, antes adorou ao seu Deus. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e rapou sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 1, do verso 20 ao 22. Aqui o Senhor encontrou um verdadeiro adorador, que mesmo em meio a tantas desgraças, o adorou. O verdadeiro adorador não vê a justiça de Deus como um assunto desagradável e incoerente. Quando falamos sobre o amor e misericórdia do Senhor, ouvem, mas quando falamos de sua justiça, não querem ouvir, porque a palavra nos ensina que a justiça de Deus castiga e destrói as pessoas e as nações que persistem na rebeldia contra ele. E muitos não o adoram por não entender a sua justiça. E no Novo Testamento, no Novo Testamento que encontramos estas afirmações fortes nos alertando. Considerai, pois, a vontade e a severidade de Deus para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado.
Romanos 11, verso 22. Justiça para os bons e maus, aquele que conhece a verdade e dela se afasta, jamais foi um adorador. Há para estes uma condenação, porque tornou-se um adversário de Deus e de sua palavra. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus 10, verso 26 e 27. Sobre este pecado, a palavra continua nos falando. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quando maior castigo cuidais, vos será julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10, 28 a 31. Já foi afligido. Nós, o povo de Deus, somos afligidos. Jó foi afligido. Nós, o povo de Deus, somos afligidos, mas temos que adorar em meio à aflição, porque o Senhor nos promete vitória. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, e salvarei o que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra, em que foram envergonhados. Sofonias 3, verso 19. Naquele tempo vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. Sofonias 3, verso 20. O Senhor irá sempre abençoar ao que vencer, os verdadeiros adoradores. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, agindo poderosamente para te salvar. Ele terá enorme prazer em ti e com seu amor te renovará completamente e se alegrará contigo em grande comunhão, com brados de vitória e júbilo. Sofonias 3, verso 17. Que o Senhor possa se jubilar em seu povo, que o Senhor possa estar nos guardando, nos abençoando e falando mais aos nossos corações, e que possamos estar diante dele como verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê a paz. Amém, Senhor.